Vamos fazer a leitura da palavra, Gálatas capítulo 5, abra sua Bíblia. Eu convido você a se colocar em pé para essa leitura bíblica da palavra de Deus. Está escrito assim na Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25. Todos acharam? Amém, pessoal? Eu vou ler para vocês, está aqui na tela. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pode se assentar no seu lugar, por favor, após essa leitura da palavra. Eu quero pedir a sua atenção agora. Eu quero pedir a você que preste bem atenção na pregação dessa noite. Eu creio que Deus quer falar com você, que o Senhor tem algo à sua vida, o Senhor tem algo ao seu coração. Se você puder, olhe sempre aqui nos meus olhos, fique conectado comigo enquanto eu prego, olhe na minha direção. Segunda coisa, anote a pregação para compartilhar na célula com os irmãos, com as irmãs. É muito importante para a sua fé. Se você anotar, você pode absorver certas coisas que eu vou falar da parte do Senhor para a sua vida. E a terceira orientação: não ande, não converse enquanto eu estiver pregando. Isso atrapalha quem prega e quem está ouvindo a mensagem de Deus. Querido, nessa noite nós estamos chegando à segunda mensagem da série, o fruto do Espírito Santo. Nesse mês de setembro, o Senhor nos deu uma direção, Ronaldo, que é falar sobre o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é o resultado de ser crente. É aquilo que Deus gera na vida de uma pessoa verdadeiramente convertida, de uma pessoa que se converteu dos seus maus caminhos. O fruto do Espírito Santo é algo necessário para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos do Espírito Santo. Quem concorda, diga amém, por favor. Nós precisamos da presença dele na nossa vida. Jesus prometeu, antes dele morrer na cruz, que ele derramaria o batismo do Espírito Santo sobre a igreja, que nós seríamos batizados com o Espírito Santo, que nós seríamos marcados por essa presença santa e maravilhosa prometida a Joel, no capítulo 2, verso 27 ao 28. A promessa vinda do Espírito Santo está por todo o Antigo Testamento. Isaías 44, 3, Ezequiel 39, 29, Zacarias 12, 10, e essas profecias declaram que o Espírito Santo seria derramado sobre a vida da igreja. Haveria um batismo, haveria um selo, haveria um transbordar dele na vida do povo de Deus. Por isso você precisa buscar o Espírito Santo a partir de agora. Você precisa desejar o Consolador, o Conselheiro na sua vida. Ele falando com você, ministrando ao seu coração. A presença dele é maravilhosa, é tremenda, é poderosa. Lá em Mateus capítulo 3, verso 11, João Batista declara o seguinte, Dr. Murilo, ele fala assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, verso 11. O Espírito Santo é uma promessa dada aos profetas. João Batista era um profeta, e ele declara que Jesus viria e traria o batismo do Espírito Santo com fogo. Atos capítulo 1, verso 8, o próprio Senhor declara: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando a gente abre em João 14, 26, veja aqui na tela, Lu, o que está escrito em João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês
todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. João capítulo 14, 26. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu sou presbiteriano, mas eu creio no Espírito Santo de Deus. Eu respeito a história da minha igreja, a tradição da minha igreja. Eu sou inclusive presidente de um presbitério, tenho uma grande responsabilidade, mas eu creio na presença, no poder, na unção, nos dons e no fruto do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E só não sente, só não vive, só não experimenta quem não quer, quem não busca, quem fica em cima do muro, quem fica flertando com as coisas do mundo, que não tem coragem de se posicionar, de viver em santidade, retidão, de romper com o pecado e ser um homem e uma mulher de Deus totalmente consagrado a Ele. Eu quero começar esse culto e esta pregação dizendo a vocês, introduzindo a minha palavra de hoje. O tema da minha pregação, irmã Camila, é o fruto do Espírito na relação com Deus. O Espírito Santo foi dado para você se relacionar com Deus, para você se relacionar com as pessoas e para você se relacionar bem com você. Se você tiver o Espírito Santo, você vai ficar bem com você mesmo. Você vai superar ansiedade, depressão, desânimo, medo, porque Ele está aqui dentro. Está jorrando algo dentro de você, está fluindo rios de água viva do seu interior. Eu não estou falando que crente não tem depressão, que passa por depressão. Eu não estou falando que crente não tem ansiedade. Quantas vezes que eu já me peguei ansioso e preocupado com alguma coisa, mas de repente ele começa a fluir aqui dentro. De repente eu começo a ficar em paz. De repente eu começo a acreditar que vai dar certo. De repente o medo foge. De repente a depressão vai embora. De repente o meu coração é tomado por alegria. De repente eu estou saltando muralhas. De repente eu estou me sentindo mais do que vencedor. Não é algo externo, é algo interno no meu coração. Sabe, eu quero começar esta palavra de hoje dizendo a vocês aquilo que Dr. Warren Wiersbe afirmou. Dr. Warren Wiersbe afirmou que devemos lembrar que o fruto é produzido para ser consumido. E aí vem uma pergunta, uma questão: o que as pessoas estão pegando de nós? O que nós estamos gerando em nossa casa, em nosso trabalho, lá no futebol, lá na empresa, lá na faculdade? Será que as pessoas ligam para você para pedir conselho, para pedir oração? Será que as pessoas olham para nós e veem em nós amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, fidelidade? Será que as pessoas enxergam em nós? Porque eu não sei se você sabe, o mundo lá fora está carente de amor, está carente de paz, está carente de alegria. E se houver um crente, se houver um homem, se houver uma mulher cheio do Espírito Santo, cheio do fruto do Espírito Santo, essa pessoa vai ser bênção nas nações, vai ser bênção na vida das outras pessoas. Eu quero começar este sermão na introdução dizendo que o fruto do Espírito Santo é mais ou menos como esse celular que eu tenho aqui na minha mão. Quem tem um celular aí, você tem um aparelho como esse? Pode ser que seja um Android como o meu, pode ser que seja um iPhone da Apple, como alguns irmãos têm. O celular tem um sistema operacional. O meu Android, talvez o seu é da Apple, talvez o seu é outro sistema operacional. É o que dá vida para o aparelho, é o que programa o aparelho. Mas um aparelho pode ter um sistema operacional e não ter aplicativos dentro. Eu me lembro, uma vez eu comprei um iPhone, quando lançou, lá em 2000 e vai para trás, eu tinha uma conta telefônica que antigamente, quem vai lembrar aqui, levanta a mão, que quando você fazia uma conta telefônica, de vez em sempre, eles te davam de presente o aparelho telefônico. Lembra disso? Quem já teve conta telefônica, aí eles ligavam assim: alô, aqui é da Vivo, aqui é da Claro, aqui é da TIM. Nós temos aqui um iPhone, você quer? Aí eu perguntava: quanto custa? R$1. Claro, na hora, R$1. Eu comprei um iPhone por R$1. E aí, claro, fidelidade de 24 meses, obviamente, né, de ter aquela conta. Mas, aí beleza, usei o iPhone bastante, até que ele ficou desatualizado. E aí a gente tirou um aplicativo lá, que é um aplicativo que baixa os aplicativos, então ele ficou inutilizado.
Eu não sei se foi sem querer ou se foi de propósito, mas não tem mais o que fazer com esse aparelho. Ele existe, está lá em casa ainda guardado, até funciona inclusive, mas não tem como baixar nada nele mais, porque ele não tem o aplicativo fundamental. Tem muita gente na igreja que é convertido, batizado, é selado pelo Espírito Santo da promessa, mas não tem frutos na sua vida. Não tem os aplicativos do amor, da alegria, da paz, da bondade, da benignidade, da longanimidade, da mansidão, do domínio próprio, da fidelidade. E nesse mês a proposta, meu amigo Igor, é a gente meditar sobre isso. A ideia é a gente aprofundar nesse texto. Todo domingo nós vamos voltar nessa palavra. Todo domingo a gente vai abrir em Gálatas 5, 22 até o 25. E vai tentar ouvir de Deus o que Ele quer falar ao nosso coração. E hoje eu quero falar sobre a nossa relação com Deus. Eu acredito que o relacionamento com Deus é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Quem concorda, diga amém, por favor. Então diga para o seu irmão, cuide do seu relacionamento com Deus. Tem pessoas que cuidam do corpo, não falta na academia. Tem pessoas que cuidam da alimentação, vai lá na nutricionista, na nutróloga, pega a melhor receita, o melhor roteiro e começa a comer sal Himalaia, começa a comer farinha integral, começa a comer ovo, começa a comer coisa boa. Tem gente que cuida da vida profissional, faz curso, faz congresso, faz pós-graduação, atrás de pós-graduação, mas negligencia a vida espiritual. Então nessa noite, meu jovem, nessa noite, meu irmão, nessa noite, meu amigo Felipe, eu digo a você, que eu e você temos que cuidar da vida espiritual. E 3 coisas ficam claras nesta palavra de Gálatas que eu quero compartilhar com a sua família. Você que está assistindo de casa agora. A primeira lição que eu trago aos irmãos e às irmãs é que nós precisamos da presença do Espírito Santo em nossa relação com Deus. Nós precisamos da presença do Espírito Santo no nosso relacionamento com o Senhor. Desde janeiro eu tenho pregado nesta igreja, outros irmãos e irmãs já vieram aqui nesse púlpito e disseram: andai no Espírito, andem no Espírito, busquem o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que o desafio é grande, porque a nossa carne é muito forte, pessoal. Se você não cuidar, você está falando palavrão. Se você não cuidar, você está mentindo. Se a gente não cuidar, está fazendo coisa errada, está burlando uma lei, burlando uma regra. Se a gente não cuidar, a gente está comendo mais que a mesa. Se a gente não cuidar, está usando alguma droga, lícita ou ilícita. Se não cuidar, a gente cai no pecado. Isso é muito real, isso é muito sério. Nós não somos legalistas dessa igreja. Nós não trabalhamos com usos e costumes. Nós não trabalhamos com controle de pessoas. Eu não controlo você. Eu não tenho domínio sobre a sua vida. Você faz o que você quiser da sua vida. É você que vai prestar conta da sua vida diante de Deus. Eu vou prestar conta do que eu preguei a você. Se eu falei a verdade para você. Se eu fui verdadeiro com você. Sabe, meus amados, nós precisamos entender que a inclinação da nossa carne é muito forte. Então, se você cuidar, você fica 2, 3 meses sem vir na igreja. Você fica uma semana inteira sem orar. Você não pega numa Bíblia, porque a carne é fraca. É por isso, quando Jesus fala que a carne é fraca, a carne é forte, na verdade. É um trocadilho de palavras. Ele está querendo dizer o contrário, na verdade. Quando ele diz a carne é fraca, ele está dizendo que a gente tem uma tendência a ceder ao pecado, a se entregar ao erro na nossa vida. Então nessa noite você precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Quem concorda com o pastor, diga amém mais uma vez. Sabe, ontem eu estava lá no encontrão da família com a Vânia, com a Manu, com a Rafa, com a Gabi e mais 370 pessoas que foram a Chapadão do Sul. Foi uma coisa linda. E sabe, houve um momento no culto, houve uma hora naquela reunião que nós fomos entregar o jejum. E eu pensei, vai ser apenas uma oração. E de repente Deus começou a derramar. De repente pessoas começaram a orar em línguas. De repente pessoas começaram a ser visitadas pelo Senhor. De repente a presença de Deus começou a tomar conta daquele salão. Sabe, foi uma manhã poderosa, foi uma tarde gloriosa. Foi um dia sobrenatural na vida das famílias.
Querido, nós fomos lá para buscar o Espírito Santo, nós fomos lá para beber da fonte, nós fomos lá para ter um dia na presença de Deus e foi maravilhoso. É isso que eu quero que você entenda. Você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não adianta você buscar só o trabalho, não adianta você se preocupar só com os bens materiais. Eu vi uma reportagem, cara, esses dias que eu fiquei impressionada. Eu fiquei impressionado com a reportagem, Caira. A reportagem era a casa da Hebe Camargo. Ela morava numa mansão muito grande em São Paulo. Ela morreu já, não sei quantos anos, talvez 10 anos, 15 anos que a Hebe morreu, aquela apresentadora do SBT. Agora, olha aqui o que eu vou te falar. A casa dela está abandonada. A casa dela está destruída. E era linda, era uma casa maravilhosa, com móveis lindos, perfeitos, uma mansão, e hoje está abandonado. Sabe, nós nos preocupamos com coisas que vão ser jogadas fora, nós nos preocupamos com coisas que não vai ter valor depois da nossa morte, nós nos preocupamos com coisas que não têm valor diante de Deus. Então comece a buscar mais o Senhor, comece a entender que a carne te leva para o caminho errado, a carne te conduz para longe de Deus. A mentalidade da carne é morte, a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à palavra de Deus, mas a mentalidade do Espírito te leva ao centro da vontade do Senhor. Abra comigo em Romanos capítulo 8, verso 9, se você puder. Pega a sua Bíblia agora, meu irmão. Eu quero ler com você nesse momento. Romanos capítulo 8, verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. O crente está sob o domínio da carne, sim ou não? De acordo com esse texto, sim ou não? Mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Agora, vá comigo a 1 Coríntios 15, que eu já vou te explicar esses 3 versículos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Irmãos, eu lhes digo, eu lhes declaro, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível, somente o espiritual, somente o Espírito Santo na sua vida, somente uma comunhão com Ele, uma abertura para Ele. Gálatas capítulo 5, verso 16 agora, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, é o que eu quero afirmar nesse primeiro tópico da minha pregação. Através dele podemos ser homens e mulheres transformados, purificados e santificados pelo Senhor. O apóstolo Paulo chega a afirmar em Romanos capítulo 8, verso 26, Davi, o seguinte aqui na tela: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Quem aqui tem fraquezas? Não levante a mão, tudo bem, quem levantou não tem problema. Todo mundo tem fraqueza aqui. Eu não, pastor, essa é a sua fraqueza, já está mentindo. Todo mundo tem uma fraqueza, seja comer demais, seja beber demais, seja ver um rabo de saia e não aguentar de ver o rabo de saia, seja uma fofoquinha, seja cobiçar as coisas dos outros, ter inveja, seja violência, ódio, tanta coisa que eu poderia citar, que eu dar uma lista gigantesca de fraquezas que atrapalham a vida das pessoas, que trazem ruína para as pessoas. O apóstolo Paulo fala que ele nos ajuda no que, pessoal? Na nossa fraqueza. Ele nos pega pela mão, ele diz: não desista, não, você não vai parar, não, você vai mudar, não, eu vou mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar. Ele nos ajuda, ele nos fortalece. Aí veja o que ele diz: pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Agora olha aqui na minha direção. Quando eu estava preparando essa palavra,
essa semana, Deus falou comigo, Gustavo. Claramente vieram frases da minha mente. Sabe quais foram as frases que vieram ao meu coração? É por isso que Benihim falou, bom dia Espírito Santo. Benihim foi um dos maiores avivalistas dessa geração, desse final do século passado para o começo desse. Benihim foi no Espaço Esperança na minha igreja, há 30 anos atrás. Havia uma multidão de 3.000 pessoas assistindo ele, lá no Paraná. Tem na internet, procure Benihim no Espaço Esperança. Tem uma pregação inteira dele. Ele foi na IPI de Londrina, na primeira IPI. E sabe por que ele falou bom dia Espírito Santo? Porque ele entendeu que ele não pode ter relacionamento com Deus sem a presença do Espírito Santo. Você entende o pastor, sim ou não? Sabe, pare de dar bom dia para o diabo e dê bom dia para o Espírito Santo. Pare de permitir Satanás perto de você, chame o Espírito Santo para perto de você. Queira a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém, gente? A maior igreja do mundo foi pastoreada por um homem chamado Dave Yong Cho. Primeiro ele chamava Paul Yong Cho e Deus mudou o seu nome para Dave Yong Cho. Mais de 700.000 membros na mesma igreja local, não uma denominação, uma igreja de domingo. 700.000 pessoas se reuniam para adorar a Deus, ou reúnem até hoje, lá na igreja do Evangelho Pleno, lá na Coreia do Sul. Dave Yong Cho começou uma igreja no lixão da sua cidade, com 6, 7 pessoas. E sabe o que ele falava todos os dias? Espírito Santo, seja o meu companheiro. Diga nessa noite, boa noite Espírito Santo. Tem gente que não acredita, né? Mas digam todos, boa noite Espírito Santo. Agora levante a sua mão e diga, Espírito Santo, seja meu companheiro. Agora eu quero ver se o seu negócio não vai prosperar. Agora eu quero ver se a sua casa não vai ser restaurada. Eu quero ver se a sua vida não vai mudar. Se ele for o teu companheiro, a sua vida vai mudar essa semana em nome de Jesus. Deus vai colocar a mão. Deus vai guiar seus passos. Deus vai controlar a tua vida. Deus vai abençoar a sua família. É por isso que o Dr. Billy Graham, o maior evangelista do século 20, ele pregou em estádios do mundo inteiro, pregou para milhões de pessoas, para reis, presidentes, autoridades. Talvez foi a maior figura evangélica que já passou na terra nos tempos modernos. Dr. Billy Graham, ele já é morto, já está com o Senhor. Mas sabe o que ele escreveu no seu livro O Poder do Espírito Santo, Murilo? Ele afirmou assim, Felipe, que você não pode estudar apenas sobre o Espírito Santo. Você tem que ter uma experiência com o Espírito Santo. Diga para a pessoa do seu lado, tem uma experiência com o Espírito Santo. Você tem que buscar uma experiência com o Espírito Santo. Por isso que você não tem vontade de orar. Por isso que você não tem vontade de ler a Bíblia. Por isso que vir na igreja ou não te importa tanto, porque você não tem uma experiência pessoal, íntima, verdadeira, genuína com o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem fome e sede da presença dEle, tem vontade de aprender sobre Ele, quer ouvir sobre a palavra dEle, quer mais da glória dEle, quer mais da presença dEle no seu coração. Mas a segunda palavra que eu quero deixar para a sua vida, irmã Juliana, como que está o seu papai, minha irmã? Estamos em oração, a igreja está orando pela vida dele, que Deus abençoe. Sabe, a segunda ideia que eu quero deixar, Gil, para você e para os irmãos, é que na relação com Deus, nós precisamos de fidelidade. Volte lá na tela, Lu, Gálatas capítulo 5, 22. São quantos o fruto do Espírito Santo? São 9. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Querido, isso não é jogo de palavras. Isso não é Camões escrevendo um livro de romance. Isso é uma revelação do céu. Deus falou para Paulo que o fruto do Espírito são 9 coisas. 9 coisas essenciais para a sua vida espiritual, na relação com Deus, com você e com as pessoas. Para a relação com Deus, são 2 necessários. E eu vou falar sobre eles agora. O primeiro é fidelidade. Segundo o apóstolo Paulo, o fruto do Espírito é 9 elementos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade é lealdade, fidelidade é compromisso, fidelidade é você levar a sério as coisas de Deus, fidelidade é confiança, tem a ver com fé. As Bíblias mais antigas, se você vê na corrigida, por exemplo, em vez de fidelidade está escrito que o fruto do Espírito é fé, mas fé e fidelidade tem o mesmo sentido, é o sentido de ser leal a Deus, é o sentido de ser confiável, de confiar nele, de ser leal às pessoas. O fruto do Espírito gera em nós fidelidade, lealdade, compromisso com Deus e com a sua palavra. Geralmente, para o crente batizado pelo Espírito Santo, o crente que tem o fruto do Espírito Santo, você não precisa pedir nada para ele. Ele faz. Pergunto para vocês, eu sempre gosto de fazer essa pergunta às pessoas: precisa pedir para o peixe nadar? Sim ou não? Sim ou não? Precisa insistir para o cachorro latir? Ele late até de madrugada, por sinal. Então, para o crente, você não precisa pedir. E aí, meu irmão? E aí? Está orando? Está lendo a Bíblia? E aí, está indo na igreja? Não precisa, porque ele tem algo no seu coração movendo. Ele tem algo movendo a sua alma, o seu espírito. Sabe, quando eu não trabalhava na igreja, quando eu não era nada na igreja, eu chegava às 5 horas da tarde para o culto, que era 7 horas da noite. Hoje eu chego até depois do culto começar, que eu estava na outra igreja, eu chego às vezes faltando 10 minutos, mas quando eu não era nada, quando eu não era pastor, quando eu não tinha cargo nenhum, responsabilidade nenhuma, e ninguém me pedia, eu queria chegar mais cedo para buscar a presença de Deus. E aí as pessoas não entendiam como que Deus usava um rapaz que converteu em 97, em 98, já estava fazendo evangelismo na escola, fazendo banda de rock para pregar nas ruas. 2000 já virei líder de célula, depois fui mandado para o seminário, formei em teologia, virei pastor em 2004 com 23 anos. Eu fui ordenado com 23 anos ao Ministério da Palavra. Recebi a responsabilidade pastoral. Tinha espinha na cara ainda. Não tinha nem barba direito, nem tenho ainda, minha barba é bem mais ou menos. Agora, a busca pelo Espírito Santo te leva a isso. A busca pelo Espírito Santo te leva a ser um homem comprometido, uma mulher comprometida, uma pessoa fiel. A fidelidade é fruto do Espírito Santo na vida de um crente. Então busque a Ele se você não está comprometido. Busque a Ele se a sua família não está servindo ao Senhor. Busque a Ele se você não está lendo a palavra. Busque a Ele se você está pensando em desistir da caminhada da fé. Apenas o Espírito Santo pode fazer pessoas ter fé, ter compromisso, ter fidelidade, lealdade ao Senhor. Pessoas que são habitação do Espírito Santo são guiadas por Ele, são direcionadas, são controladas para viver em fidelidade diante do Senhor, diante da sua obra, diante da sua igreja. Pode ser que a falta de compromisso na sua vida seja o pecado, seja porque você ainda não recebeu o Espírito Santo, ou pode ser que você tenha o Espírito Santo, mas não está buscando, não está bebendo da fonte. Sabe, eu quero
mostrar 3 pessoas da Bíblia que foram fiéis e tinham esse fruto na sua vida. O primeiro é Abraão. Gálatas capítulo 3, verso 9, irmão Márcio. Olha que interessante, Gálatas 3, verso 9. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. Quando uma pessoa é de fé, as pessoas reconhecem isso na sua vida. Agora veja o segundo exemplo, Tíquico. Colossenses capítulo 4, verso 7. Tíquico, irmão e amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Tem pastores que eu não posso recomendar. As pessoas me ligam, reverendo, você sabe de algum pastor? Esses dias me ligaram pedindo recomendação, e eu pude indicar porque é um servo fiel. Eu disse, olha, o fulano, com certeza. Na verdade me ligaram perguntando sobre a pessoa. Eu falei, não, é um pastor correto, é um pastor de Deus. Tem pastor que a gente não pode nem indicar para uma igreja, porque não é fiel, não tem fidelidade na sua vida. Tíquico era um irmão amado e fiel ministro. Era um pastor fiel. 1 Coríntios 4,17, Timóteo. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. A fidelidade é necessária para um relacionamento com Deus. Você nunca vai ter intimidade com Deus se você não for fiel. E você não vai ser fiel se você não tiver o Espírito Santo. Se você não der vazão para Ele, permissão para Ele, liberdade para Ele. Eu não pedi para cantar as músicas que cantaram aqui nesse culto. Eu não peço nada para o louvor. Eu não sou um pastor de ficar interferindo. Eu oriento os ministérios, as obras, mas eu não fico dando muito pitaco. Eu não pedi nenhuma música. Mas qual foi a música cantada aqui agora há pouco? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Porque onde há liberdade ao Espírito Santo, há fidelidade ao Senhor, amém? Há um povo comprometido, aliançado, fiel, apaixonado, um povo vibrante, um povo adorador, um povo que quer fazer a obra, um povo que ama a obra, um povo que cuida da igreja, um povo que zela pelas coisas do Senhor. Mas eu quero terminar o meu sermão. A primeira lição, na nossa relação com Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Quantos precisam, digam amém. Então você precisa do primeiro fruto, que é a fidelidade, para um relacionamento com Deus. Mas em terceiro lugar, o segundo fruto, na relação com Deus, nós precisamos de amor. Quando eu li Gálatas 5:22, o primeiro fruto é o amor. A lista começa pelo amor, não começa por longanimidade, porque você não vai conseguir ser longânimo sem amor, você não vai ser fiel sem amor, você não vai ser bondoso sem amor. O primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele afirma que a marca do cristão é o amor, não é o louvor, não é o estudo bíblico, não é a oração. A marca da igreja, a marca do povo de Deus é o amor. Se você não ama, se você tem dificuldade em amar as pessoas, em amar os irmãos, em amar a Deus, você está vivendo desconectado, desplugado da presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas eu sofri muito, eu me tornei uma pessoa dura. Ah, pastor, já me passaram a perna. Ah, pastor, é que eu tenho uma vida corrida, é por isso que eu não busco tanto a Deus. Meu irmão, não tem desculpa. O amor, ele te incendeia. O amor, ele mexe com as nossas emoções. O amor nos desperta. O amor nos levanta, o amor nos muda, nos molda. O fruto do Espírito que você tem que buscar nessa noite é o amor, que é o dom supremo, é o primeiro fruto, ele é a base de todas as coisas, ao ponto que em Mateus 22, Lázaro, 36 ao 39, nós encontramos Jesus respondendo a uma pergunta, qual era o maior mandamento de todos? E aí Jesus responde o que está aqui na tela: mestre, qual é o maior mandamento da lei?
Qual é o grande mandamento da lei? Olha o 37 agora. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Agora vamos ler juntos o 40 aqui na tela. Toda a igreja comigo, bem forte. Desses... Para treinar ficou legal. Vamos ler de verdade todo mundo, vamos lá? Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo depende do amor. Tudo na sua vida. Você quer ser bem-sucedido? Quem quer ser bem-sucedido? Começa a amar para você ver. Começa a amar Deus para você ver. Se Deus não vai olhar para a tua vida, não vai te abençoar. Mas começa a amar Deus de verdade. Começa todo dia. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Te adoro, Deus. Começa a andar com Ele, falar com Ele. Fica uma semana falando com Deus o dia inteiro para você ver. Começa a colocar o seu celular para despertar. Oração de gratidão. Senhor, eu te louvo e te adoro. Oração de intercessão. Senhor, eu quero orar agora abençoando fulano de tal. Começa a ficar o dia inteiro. Faz um teste, uma semana. Volta domingo que vem, você vai chegar aqui dando pirueta. Você vai chegar aqui dançando e cantando. Você vai chegar aqui vibrando, querendo mais de Deus. Você vai chegar aqui antes, você vai falar: meu Deus, eu vou 7 horas, vou lá na sala de oração. Estou queimando, meu coração está incendiado. Amém, pessoal? É isso que Deus faz. Ame a Deus. Ame as pessoas. Comece a amar para você ver se você não vai vender mais. Comece a amar para você ver se não vai dar certo seus negócios, seu trabalho, seus projetos. Porque o amor é algo perceptível. O amor não precisa ser apresentado, o amor não precisa ser falado. Eu não preciso falar que eu amo a Deus. A minha vida fala que eu amo a Deus. Eu não preciso falar que eu amo pessoas. A minha vida e a sua vida tem que falar que nós amamos. Que nós temos esse fruto na nossa vida. O amor é considerado o fruto primário. O amor é a maior de todas as virtudes que nós temos que cultivar. O amor é o fruto que nós precisamos para viver algo diferente, algo especial. O amor é a base para todas as demais virtudes da vida. Eu quero afirmar a você que a falta de amor é falta do fruto do Espírito Santo. A falta de vontade de buscar Deus é falta do fruto do amor. A falta de vontade de servir as pessoas é falta do fruto do Espírito Santo na sua vida. É por isso que nós estamos buscando o avivamento. É por isso que nós precisamos do derramar, do fluir dele na nossa vida. Nós fizemos 21 dias de oração e jejum do presbitério. E nós decidimos lá entre nós não parar. Nós não vamos parar. Nós vamos fazer uma torre de oração. Na IPI do Brasil nós temos um movimento nacional de oração. Nós já temos 6.000 pessoas orando na IPI do Brasil todos os dias. Nós temos 6.000 presbiterianos independentes orando por avivamento, por quebrantamento, por restauração, por transformação da nossa igreja, da nossa denominação. E eu creio que Deus vai mover. Eu creio que Deus vai fluir. Eu creio que Deus vai falar com muitas pessoas. Nós precisamos desse amor. Nós precisamos buscar o Espírito de Deus. O fruto do Espírito é o amor, essencial e fundamental para a nossa caminhada de fé. Então eu quero terminar o meu sermão dizendo que o fruto do Espírito deve ser o nosso maior objetivo agora. Busque isso, leia sobre isso, estude sobre isso, medite sobre isso. Queira isso para a sua vida. Sabe, não encaixa. Volte lá no fruto, Lu, por favor, Gálatas 5:22. Indiferença. É possível indiferença com amor? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? É possível falta de oração sem amor? Com amor? É possível falta de oração com amor? É possível ficar melancólico, reclamão, depressivo com a alegria do Espírito? É possível viver
atribulado, nervoso, estressado com a paz do Espírito? É possível você ser a nervosinho da família, da igreja, da paróquia, com a paciência do Espírito? Volte lá ainda. É possível? Amabilidade, bondade, fidelidade? Não, eu sou ruim mesmo. Então você já sabe. Meu sangue é de tal raça. Então você já sabe. Isso significa que o que está mandando em você é o ego, é o eu, é a carne, porque o Espírito amansa, o Espírito enche de amor, enche de alegria, enche de paz, de paciência. A pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa mais legal de todas, é a pessoa mais gente boa de todas, é a pessoa que todos querem ficar perto dela, querem caminhar com ela. O Espírito Santo faz isso, meus irmãos. E eu quero orar por você agora, especialmente por fidelidade e amor. Vamos nos colocar em pé agora para uma palavra de oração.